No dia seguinte, o Homem-Aranha volta à cobertura de Fisk com sua resposta. Shocker também está lá como na noite anterior. Ele diz ao Rei do Crime que não há como replicar seus poderes. Ele mente, dizendo que é um mutante, como aqueles que de vez em quando apareciam na televisão. O Rei do Crime faz uma cara misteriosa. Ele não parece satisfeito com isso, mas ainda parece calmo. Fisk então dá 2 estalares de dedos e seus capangas saem. Peter fica preocupado sobre o que pode acontecer a seguir. Logo, apenas 2 dos capangas de antes voltam, junto de alguns seguranças. E então Peter fica desesperado, pois eles trazem Tia May e Mary Jane amordaçadas e com os pulsos amarrados. Peter não consegue disfarçar a preocupação, e assim Fisk revela que sabe sua identidade secreta. Ele explica que os celulares especiais de seus funcionários têm rastreadores, então ele sabia que no outro dia Peter tinha ido ao apartamento de Mary Jane e à casa de May. Aí foi só fazer umas pesquisas e assim foi descoberto que o Homem-Aranha é Peter Parker. Peter não sabe mais o que fazer. Ele começa a chorar e implora para que o Rei do Crime não faça mal às duas. Ele promete fazer tudo o que o chefe mandar. Fisk sorri com isso. Ele então pergunta de novo a origem dos poderes de Peter, e ele fala das aranhas radioativas da Oscorp. Ele então manda Fisk soltar as duas, mas ele diz que não poderá fazer isso. Ele explica que para um negócio prosperar, os funcionários devem ser bem incentivados. E agora, por causa da tentativa de Peter de enganar seu chefe, Fisk irá mandar matar uma das garotas. E diz que, por ele ter feito a coisa certa no final, vai deixar que o Homem-Aranha escolha qual das duas seria executada, May ou MJ. Fisk então manda Shocker deixar sua luva preparada. Peter não tem escolha, e avança contra o Shocker, e se inicia uma luta entre os dois. Mas ela não dura muito, pois o Homem-Aranha é agarrado e arremessado contra a parede por Fisk. Pela primeira vez, o Mascarado sentiu a força que aquele homem tinha, e realmente era muita. Peter se levanta com dificuldade, mas Fisk responde com um soco no peito. Com o Aranha no chão, Fisk diz que o privilégio acabou, e diz que Shocker pode executar a garota que ele quiser. Herman encara Peter por um tempo, e então se aproxima de MJ, que começa a chorar desesperada. Fisk carrega o Homem-Aranha enfraquecido para mais perto da garota, para que ele possa vê-la em seus últimos momentos. É então que, quando Herman estava prestes a dar o golpe final, ele se vira para o Aranha e diz: "Atira no capanga", e logo usa o poder de sua luva para acertar o Rei do Crime. Com isso, Fisk é jogado com força, quebrando uma parede. Ao mesmo tempo, Peter, que foi solto pelo impacto, usa sua teia para desarmar um capanga que estava com May, e consegue deixá-lo em segurança. Outros capangas então começam a atacar o Aranha e o Shocker, mas eles se juntam e conseguem detê-los. Herman então diz que é melhor Peter tirar as garotas de lá, mas nesse momento, portas de aço reforçado cobrem todas as janelas e portas externas do prédio. Foi o Rei do Crime que ativou o sistema de confinamento, para impedir os traidores de fugir. Shocker até tenta usar sua luva para quebrar o bloqueio, mas não consegue. Fisk então avança contra eles. Aranha e Shocker começam a lutar e Peter manda May e MJ procurarem um lugar seguro. Fisk nem se preocupa quando as duas saem, pois sabe que depois de acabar com aqueles dois, seria questão de minutos até achá-las no prédio. Mas enquanto a luta contra o vilão principal continua, May e MJ descobrem que alguns dos capangas de Fisk, que estavam presentes quando ele revelou a identidade de Peter, pretendem depois que a situação estiver resolvida vender a informação para quem pagasse mais. MJ diz a May que elas precisam fazer alguma coisa. May não discute e vai logo distrair os capangas, que discutem o que devem fazer com a velha, dando assim tempo para MJ procurar algo para acertá-los na cabeça. Há uma certa dificuldade para deter todos, mas elas conseguem se sair bem porque os bandidos as subestimam, e assim elas conseguem prender todos em uma fita isolante que May achou em um móvel próximo. De volta à primeira luta, Peter e Herman têm dificuldades contra Fisk, mas chega um momento em que eles conseguem tirar um fio da parede e usam a eletricidade para feri-lo, até que ele cai no chão enfraquecido. Nesse momento, Peter e Herman se preparam para desferir um golpe final, quando Fisk diz que tem algo para dizer a Peter. Ele então revela que sabe que todo esse tempo o garoto tem estado à procura do assassino de seu tio, e diz que ele não o encontrou até agora porque o tal assassino era o homem que lutava ao lado dele. Isso desestabiliza Peter. Ele pergunta a Herman se aquilo era verdade. Herman nega, mas Peter pede por provas. Ele pergunta onde Herman estava na noite em que seu tio morreu, mas Herman não se lembrava. Mas ele pede que Peter se lembre de todas as missões que eles fizeram juntos. Ele pergunta se Peter já o viu tirar uma vida antes.
Mesmo quando o rei do crime mandou ele executar uma das garotas, ele decidiu ajudá-lo porque realmente se apegou a seu parceiro. Mas Peter parece não escutar nada. Ele está cego pelo ódio mais uma vez. Ele lança sua teia para prender os braços do Shocker e se aproxima lentamente com um ar ameaçador. Fisk se levanta e observa feliz o resultado de sua estratégia. Mas nesse momento, ele é surpreendido de novo. O golpe que parecia que Peter ia dar em Herman acabou indo para Fisk, e aproveitando a surpresa do inimigo, o Aranha pula em cima dele e começa a enforcá-lo com sua teia. Ele diz que não cairia mais na lábia de Fisk e ninguém mais seria ameaçado por ele. O Homem-Aranha está disposto a acabar com a vida do Rei do Crime, mas em meio ao golpe fatal, ele se lembra de quando agrediu Flash e como isso só o levou a um caminho cada vez pior. Assim, ele deixa Fisk voltar a respirar e diz que agora ele deve se render e se entregar à polícia. Fisk começa agradecendo pela compaixão do Aranha, mas assim que recupera o fôlego por completo, ele volta a atacá-lo. Peter se esforça para desviar dos golpes, mas Fisk consegue acertar alguns socos fortes, o que já deixa Peter desnorteado. Fisk começa a dizer que Peter era um idiota por achar que a prisão seguraria o Rei do Crime. Ele tem contatos em todos os lugares, e não demoraria nem uma semana para ele se soltar, e quando ele se soltasse, não iria parar de caçar ele e as pessoas que ele ama. Nesse momento, Herman, que já tinha conseguido se livrar das teias que prendiam seus punhos, consegue acessar um painel e desativar o sistema de contenção do prédio. Assim, os painéis das janelas se abrem, causando uma claridade repentina que cega o Rei do Crime por um momento. Peter se aproveita desse momento para tirar várias teias e prendê-lo, mas quando ele prende as pernas, Fisk acaba se desequilibrando e caindo pela janela. O Homem-Aranha fica preocupado e salta para salvá-lo. No meio da queda, ele tenta prendê-lo no prédio com suas teias, mas o peso do homem e a velocidade com que ele cai acaba sempre arrebentando as teias. O Aranha então tenta alcançá-lo para grudar com ele no prédio e tentar desacelerar a queda, mas ele não chega a tempo, e Wilson Fisk atinge o solo, quebrando o asfalto da rua, causando um pequeno tremor e, por fim, perdendo sua vida por causa do impacto muito forte. O Homem-Aranha fica desesperado ao ver mais uma pessoa morrendo por sua causa, e várias pessoas que passavam pegam seus celulares e começam a filmar a situação. O Aranha não vê escolha, além de deixar o corpo de Fisk lá e voltar para a cobertura. Peter e Herman encontram May e Mary Jane junto dos capangas que elas conseguiram prender. Os quatro vão para um canto mais reservado e Peter abraça as duas mulheres, mas Herman interrompe, dizendo que os problemas não acabaram. Para começar, o Homem-Aranha acaba de ser visto como o assassino de um dos filantropos mais influentes do país. A notícia iria correr e ele seria visto como uma ameaça ainda maior, sendo perseguido por policiais tanto honestos quanto corruptos. Além disso, os capangas que sabem a identidade de Peter não ficariam quietos por nada, então talvez a única opção realmente seja matá-los. E para finalizar, com a morte do Rei do Crime, vai surgir um vácuo de poder que muitos criminosos irão tentar preencher. E uma das principais coisas que eles vão tentar fazer para afirmar sua força é matar o assassino do primeiro Rei do Crime. Então, basicamente, toda a cidade estaria contra o Homem-Aranha a partir daquele dia. May diz que então Peter deixaria a vida de Homem-Aranha para trás, jogaria a roupa fora e voltaria para sua vida normal. Mas Herman a lembra dos capangas que sabem da identidade dele. Mary Jane então comenta que devem existir arquivos no computador de Fisk que revelem suas operações criminosas, mas Peter diz que já tentaram fazer isso. Os arquivos de Fisk ficam em um servidor privado protegido por senha e que, se não for acessado por mais de 24 horas, todos os arquivos são apagados automaticamente. Fisk era realmente precavido. Eles chegaram a tentar algumas senhas, mas nenhuma deu certo. E pelo tempo que restava, nenhum técnico de informática conseguiria acessar antes dos arquivos serem apagados. E Herman ainda comenta o fato de que, mesmo a polícia o inocentando, os criminosos continuariam em seu encalço, para conseguir o posto de Rei do Crime. Todos olham para Peter, se perguntando como aquilo poderia ser resolvido. O garoto está sem fôlego, suas mãos estão atadas. Ele não sabe o que fazer. Ele queria poder deixar seus erros das últimas semanas para trás, mas nada vai apagar o que ele fez. Seus atos têm consequências que já estão se mostrando, e ele precisa lidar com elas. Com isso, ele revela seu plano. Sua única alternativa é ele assumir o posto de Rei do Crime. May e MJ ficam chocadas com essa ideia. Peter explica que dessa forma, o vácuo de poder estaria preenchido, e mesmo que outros criminosos tentassem tomá-lo,
Os recursos e a rede de contatos que Fisk deixou o ajudariam a estar preparado para enfrentá-los. E com ele sabendo impor autoridade através do medo, os capangas que sabem sua identidade também não teriam coragem de traí-lo. Ele passou tempo suficiente com aquelas pessoas para saber que a maioria são covardes. E o principal motivo para ele decidir fazer isso é que, com os criminosos da cidade estando sob seu comando, ele poderia garantir que nenhum deles sequer chegasse perto das pessoas com quem ele se importava. May e Mary Jane começam a chorar. MJ pergunta se o Shocker não poderia assumir o posto, mas o próprio Herman diz que, não tendo sido ele o assassino de Fisk, sua moral não seria suficiente para os criminosos o respeitarem como líder. May tenta mais uma vez convencer o sobrinho a voltar para casa com ela, e Peter diz que queria muito fazer isso, e que estava profundamente arrependido de tudo que fez, mas agora ele tinha que arcar com as consequências de seus atos. Ele promete a May que será o pior rei do crime possível, de uma forma que os perigos da cidade fiquem cada vez menores. Ele tentaria destruir toda aquela rede de dentro para fora, jogando o jogo deles. E depois disso, talvez Peter Parker pudesse voltar à vida. Peter abraça May e diz que logo a polícia chegaria para investigar a morte de Fisk. Eles poderiam ajudar as duas a voltar para casa. Peter e Herman então carregam os capangas presos e fogem por uma saída de emergência do prédio. Mais algumas semanas se passam, e nesse tempo as ruas já falavam que existia um novo rei do crime. Alguém ainda mais perigoso que o antigo. Nunca revelou seu nome ou seu rosto para ninguém, e seus poderes o tornam um carrasco terrível. Mas ainda existe uma pessoa que não acredita nessa história de novo rei do crime. George Stacy está em uma mesa da delegacia, vendo um vídeo que viralizou na internet do Homem-Aranha aparentemente matando Wilson Fisk. Mas George presta atenção e vê que tem uma parte do vídeo onde parece que o Aranha está tentando desacelerar a queda. Ele fica ponderando consigo mesmo. Será que ele é tão diabólico assim? Então, por que me salvou? E por que estava tentando salvar Fisk? O policial então decide se juntar à equipe especial de caça ao Aranha, mais para estudá-lo do que para prendê-lo. E do topo de um outro prédio que era a base de Fisk, Peter Parker vê sua nova situação. Ele tem muitos luxos com seu novo posto, mas não queria nada daquilo. Ele espera um dia poder se livrar de tudo isso. Mas enquanto não acontecer, ele vai carregar isso pelas pessoas que ama. E pela cidade que, mesmo que não saiba, passaria a ser protegida por ele. Herman entra na sala em que ele está, dizendo que ele tem uma reunião com os russos. Peter diz que prefere ir de teia dessa vez. Ele diz que encontra Shocker no ponto de encontro e pula pela janela, começando a se balançar com suas teias, ouvindo gritos de medo das pessoas que o veem. Cena pós-créditos 1. Um vigia noturno da Oscorp ouve um som vindo de um dos laboratórios e vai investigar. Ele não encontra ninguém e sai. Ele nem percebeu que as outras 6 aranhas radioativas desapareceram. Cena pós-créditos 2. Peter está em seu escritório experimentando um novo traje de Homem-Aranha que MJ lhe enviou como presente de aniversário. Nesse momento, um assistente entra e lhe entrega o jornal do dia. Peter se senta para ler o jornal e uma matéria lhe chama a atenção. Uma matéria sobre um tal Quarteto Fantástico.